que Jesus gosta, aleluia, de estar no meio. O salmista no Salmo de número 46, versículo 5, ele diz: Deus está, aleluia, em nosso meio. Ele está no meio da cidade, porque ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E Deus está no meio dela. Porque ele está no meio da cidade, é porque ele gosta de estar no meio. Jesus gosta de estar no meio. Jesus gosta de estar no meio. Se você crê, vá glorificando, porque ele está passeando aqui neste lugar. Ele não está do lado, ele não está atrás, ele está no meio. E quando ele está no meio, aleluia, é sinal que vai acontecer algo de especial, aleluia, no meio da sua igreja. Jesus sempre gostou e vai continuar gostando de estar no meio da igreja. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 1, a Bíblia diz que Deus está no meio da igreja. Porque ele está no meio da igreja, ele se revela para João no capítulo 2 e no versículo 1, e ele diz assim: diz a igreja isto, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Quando Jesus se revela para João na ilha de Patmos, ele vai fazer uma revelação afirmando para João e irmã Nilce que ele gosta de estar no meio, que ele gosta de estar no meio, que ele gosta de estar no meio, que ele gosta de estar no meio. Se você, aleluia, vem neste lugar e não quer sentir a presença de Deus, está no lugar errado. Porque apesar, talvez você diz, a iluminação não está boa, mas para ele te enxergar não precisa de iluminação humana. Ele te enxerga, ele está no meio, 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 ele está no meio. Quem glorifica e exalta o nome do Senhor nessa noite. Quando ele se revela para João na ilha de Patmos, ele diz: João, ele diz: eu sou aquele que tenho na minha destra, aleluia, as 7 estrelas. Queridos irmãos, analisando o que ele mostrou para João, que ele segurava na sua mão, aleluia, as 7 estrelas, mas também ele tinha, aleluia, nas suas vestes, a Bíblia diz que segurando na sua mão direita, ele segurava as 7 estrelas, mas também a Bíblia diz que ele estava no meio dos 7 castiçais. Porque ele estava no meio dos 7 castiçais, é porque Jesus gosta de estar no meio, é porque ele gosta de estar no meio. E como eu creio que ele está no meio da igreja, aleluia, nessa noite, como sempre teve, eu creio que sinais e maravilhas vão acontecer ainda, aleluia, em o nome de Jesus nessa noite, antes que termine esse culto, porque Jesus está, aleluia, no meio da igreja. Quando ele aparece para João, ele diz: João, olha para cá. João olhou e viu que ele tinha na sua destra as 7 estrelas. Eu quero dizer que destra significa mão direita. Jesus segurava, quando apareceu para João, 7 estrelas. As 7 estrelas têm um significado, significam os 7 anjos da igreja, porque Apocalipse fala de simbologia do começo ao fim. As 7 estrelas que João viu, Jesus segurando na destra, que significa na sua mão direita, significa o anjo, os 7 anjos da igreja. O que eu aprendo com isso, pastor Adailton, pastor Valdo e todos os obreiros que aqui estão, é que Jesus gosta de estar no meio, aleluia, dos obreiros. É no meio dos pastores, é no meio dos pastores, é no meio dos pastores. Jesus está aqui no meio, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui no meio dos pastores. Eu creio, porque assim nos afirma a palavra de Deus. As 7 estrelas simbolizam os 7 anjos. Anjo, trazendo para os dias atuais, simboliza os pastores que cuidam das igrejas. Assim sendo, simbolicamente falando, eu quero dizer que hoje, aleluia, nós representamos os anjos da igreja do Senhor na terra. Assim sendo, ele está no meio dos pastores. Pastor, se Jesus gosta de estar no meio, o Senhor está afirmando que ele está no meio dos pastores e no meio da igreja. Eu quero dizer que as 7 estrelas segura na mão direita de Jesus, simboliza o anjo da igreja, simboliza os pastores da igreja. E para a igreja, a Bíblia diz que os 7 castiçais que ele apareceu no meio, simboliza, aleluia, a igreja, simboliza a igreja. Os 7 castiçais
igreja. Assim sendo, Jesus está no meio dos pastores, mas Ele está no meio da igreja. Quem pode sentir que Jesus está aí? Quem pode sentir que Jesus está aí? Quem pode sentir, glorifica e exalta, aleluia, a grandeza dele nesta noite. A Bíblia diz que quando Jesus está no meio, passeando no meio da igreja, muitas das vezes nós sabemos em todos os versículos da Bíblia que Deus está no meio do seu povo, mas nós não temos dúvida disso, que em algumas ocasiões especiais Ele não quer só passear no meio da igreja, Ele não quer só passear, Ele quer operar, aleluia, milagres extraordinários no meio da igreja. Repita comigo assim: Jesus, em todos os dias de culto, Ele está passeando no meio da igreja, mas há ocasiões, repita igreja, há ocasiões especiais em que Ele quer operar milagres extraordinários no meio da igreja. Você crê? Então dê glória para Ele nessa noite. Em todos os cultos Ele está no meio, mas tem ocasião especial, pastor Valdo, que Ele passeia no meio da igreja, não simplesmente só para olhar, é porque Ele quer operar, aleluia, milagres extraordinários no meio da sua igreja. Se você crê, vai glorificando e vai exaltando, aleluia, o nome do Senhor. O que me chama a atenção é que naquela ocasião especial, pastor Adailton, quando durante toda a noite o exército de Faraó persegue o exército de Deus, e diz a Bíblia que de repente começa a dificultar as rodas do carro de Faraó, pastor Valdo, e eles começam a se quebrar, começam a ter dificuldade para caminhar. Se você ler o texto, você vai entender que Faraó olhou e ele viu lá no meio da nuvem de glória quem? Jesus no meio. Porque ele estava lá no meio da nuvem, é porque Jesus gosta de estar, é no meio. Jesus gosta de estar, é no meio. Eu ia deixar para mais tarde, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus abrevia no meu coração para falar. Eu vou falar. Tem crente que não recebe vitória porque Jesus não está mais no meio da família, Jesus não está mais no meio da casa. Não é mais Jesus que controla, não é mais Jesus que manda. Ele diz: é eu que faço, é eu que posso, é eu que dou, é eu que mando. Para com isso, você não manda nada. É por isso que você não tem vitória. É por isso que tem crente andando cabisbaixo, com cara de derrotado, entristecido, porque Jesus não está mais no meio. Quando Ele está no meio da família, tem vitória, 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 tem vitória. Cadê a igreja que sente que Jesus está passando no meio? Cadê, 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 cadê? Ele está passando aí, então dá glória para Ele nessa noite. Ele está passando aí no meio, crente. Ele está passando aí no meio, crente. Ele está passando aí no meio, crente. Em ocasião especial, Ele passa no meio da igreja para dar vitória. A Bíblia diz que em Daniel capítulo 20, versículo 22, capítulo 6, versículo 20 a 22, Ele passou na cova com Daniel em uma ocasião especial para dar vitória. Quando o rei joga ele na cova, pastor Valdo, Daniel fica lá e ele cai, os leões ficam lá. Mas os leões durante a noite não tiveram fome, não comeram, aleluia, Daniel. Sabe por quê? Porque Jesus estava no meio, aleluia. Jesus estava no meio. E quando o rei amanhece o dia, pastor Valdo, ele chega lá e diz: ô Daniel, você está entendendo a mensagem? Por acaso o Deus que tu serve, Daniel, quando Ele está no meio, a igreja não dorme. Porventura o Deus que tu serve, Daniel, foi capaz de te livrar dos leões? E ele disse: sim, rei, meu Senhor. Porque ele foi capaz, porque Jesus estava, aleluia, no meio. E quando ele está no meio, em ocasião especial, ele passa no meio do seu povo. Ele fecha a boca do leão, ele lança por terra os ferrolhos de ferro, portão de bronze, aleluia. Ele faz o impossível se tornar possível. Por quê? Porque Ele está, aleluia,
Aleluias. É muito bom a gente ver isso aqui. A Bíblia diz que em Lucas 24:36, quando Jesus estava lá na sinagoga pregando, o homem cego teve seus olhos abertos porque Jesus estava no meio. A Bíblia diz também em Lucas que um certo dia Jesus entra numa sinagoga e de repente lá tinha um homem que tinha uma das mãos mirrada, ressecada. E Jesus disse, aquele homem estava no canto, porque segundo a lei mosaica, ele não poderia participar das reuniões, era proibido. Então possivelmente ele estava escondido em algum canto. Mas Jesus, ele te acha onde você estiver. Ele sabe o teu problema aonde você estiver. E sabe o que ele fez? Jesus olhou para aquele homem que estava no canto e disse, ei, vem para o meio. Leia lá. E aquele homem veio para o meio, pastor, vou descer aqui. Chegando no meio, Jesus olhou para ele e disse, ei, olhou para a multidão, vocês crerem que esse homem pode ficar curado no dia de hoje? Os fariseus olharam e disseram assim, hoje é sábado. Quem sabe cutucou um no outro, hoje não pode haver milagre. Vamos ver se ele vai fazer. Jesus cura quando está no meio-dia e a hora que ele quer curar. Jesus olhou e disse assim, é lícito matar no dia de hoje? Ou é lícito dar a vida? Ninguém falou nada. Jesus disse para que vocês saibam que o Filho do Homem, quando ele está no meio, agora eu estou acrescentando aqui, ele tem poder. Jesus disse, estende a tua mão. E aquele homem estendeu a mão e ele foi curado. Por que ele foi curado? Porque Jesus estava no meio. E quando Jesus está no meio, é assim que acontece, para a glória e para a honra do seu santo nome. Aleluia. Cadê a igreja que crê que Jesus está no meio? Cadê a igreja que crê que Jesus, aleluia, está no meio? Para nós concluir, porque as horas agora falta, aleluia, 20 minutos e eu quero orar. Jesus está no meio, e quando ele está no meio, ele opera sinais e maravilha. Para mim concluir aqui, eu vou fechar a Bíblia, aleluia, porque as horas não permitem mais. Presta atenção, quando ele está no meio, ocasião especial, ele opera milagre. Em Marcos capítulo 5, a Bíblia diz que alguém chega com Jesus, versículo 21, e diz, Jesus, um príncipe da sinagoga, eu te imploro que tu vá na minha casa, porque a minha filha, numa versão diz, ela está miseravelmente, aleluia, enferma. E numa outra versão diz, ela já está moribunda, morta, já morreu. Mas eu te imploro que tu vá lá. Aquele chefe da sinagoga sabia que quando Jesus está no meio, até a morte bate continência, até a morte tem que se prostrar diante de Jesus quando ele está no meio. Quem crê assim glorifica, quem crê assim exalta, quem crê que a morte tem que reverenciar Jesus, que a vida dá glória para Jesus nessa noite. E escute bem, Jesus chega no meio do caminho. Metade de onde ele tinha saído, para chegar na casa de Jairo, ele estava no meio, porque Jesus gosta de estar no meio. Aprenda isso, a partir de hoje você vai sair daqui com a mente e o coração mudado em nome de Jesus. E sabe o que aconteceu? No meio do caminho, uma mulher que tinha um fluxo de sangue viu Jesus há 12 anos, sofria, e ela disse, vou tocar nele. E ela vai e toca. Presta atenção, ela tocou na orla da veste. A orla é na parte, repita comigo, de baixo. Repita comigo, a orla é na parte de baixo da roupa. Ela estava tão fraca que ela não usou tocar no meio da veste. Ela se abaixou por trás da multidão. De tão fraca ela tocou na orla. Ela tocou embaixo na veste de Jesus. E sabe onde Jesus estava? Aonde Jesus estava? No meio. Jesus estava no meio, argentino. Ele estava no meio. Meu Deus. E quando Jesus toca, Jesus olhou assim e disse, quem me tocou? E
Idamandui de claste, manduri handarabaste, candarabassuri miqueteremanas. Aqui não tem, mas em alguns lugares tem crente que quando está em ar livre ele nem fala em mistério e nem glorifica porque tem vergonha. E sabe, a multidão disse: Jesus, tu está perguntando quem me tocou? Vês que a multidão te aperta. Porque a multidão apertava? Porque Jesus estava no meio. Verdade, meu Deus. Aleluia. Jesus operou o milagre naquela mulher porque ele estava no meio. Glória a Deus. Para mim começar a orar, eu quero convidar você que está enfermo para vir para o meio. Porque Jesus está no meio. Quero orar por você. Cadê os enfermos? Vem logo enquanto eu concluo a mensagem. Aleluia. Aqui, pode me ajudar, pastor? Com a permissão do Senhor. Vamos lá. Venha enquanto eu concluo. E sabe o que aconteceu? Quando Jesus estava no meio, que operou o milagre, Jesus vai caminhando. Alguém chegou e disse: Jesus, Jairo, não enfada mais Jesus que a menina morreu. Jesus disse: bora, Jairo. Chegou na casa de Jairo, não foi, pastor? Quando chegou lá, chamou dois dos seus discípulos: entra aqui, a mãe da menina, o pai, vamos lá. Quando chegou lá, a menina estava morta. Escute aqui para mim orar. Não dê glória agora não, olhe para cá. Jesus entrou no quarto: bora lá, meus dois discípulos. Aí eles entraram. Bora, o pai e a mãe entraram. E a menina estava morta. Jesus olhou, chegou lá e disse: Talita, come. Que traduzindo, a menina, te digo, levanta. A menina se levantou. Por que ela se levantou? Porque Jesus estava. Então dê glória, porque Ele está no meio dessa noite. Se Jesus está no meio, sai do teu lugar e recebe o teu milagre. Porque lugar de receber, aleluia, milagre é quando Jesus está no meio. Então sai e vem para frente em nome de Jesus, porque Ele está no meio da igreja. Aonde está uma pessoa que quer entregar a vida para Jesus? Levante a mão assim: eu quero conhecer você. Tem alguém aqui? Tem uma pessoa que quer aceitar Jesus, pastor? Não, já é crente. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Cadê uma pessoa? Levante a mão, quero conhecer você. Uma pessoa para se reconciliar. Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus? Levante a mão, eu quero orar por você. Sabe por que tudo não tem ido bem para você? Porque Jesus não está no meio. Sabe por que tudo não tem dado certo? Porque Jesus não está no meio. Hoje o que se fala é numa crise financeira mundial. Muitas multinacionais estão demitindo os seus funcionários. Construções estão paradas. Empresas estão batendo as portas. Sabe por quê? Porque Jesus não está no meio. E vai começando a orar. Pastor, eu estou sentindo vontade de cuspir, de vomitar. Deixa, Deus vai estar te curando. Não se prive não. Não se prive. Se você começar a sentir vontade de vomitar, de cuspir, deixa Deus curando. Ele está curando. Me ajuda aí, pastor Valdo. Vai colocando a mão. A igreja ora agora. A igreja estende as mãos aqui, porque Jesus já está curando aqui na frente, ó. O Espírito de Deus fala no meu coração que já tem crente sendo curado aqui. A igreja vai orando, ó. Jesus já está curando. Jesus já está curando. Pode vomitar essa enfermidade, coloca para fora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é em nome de Jesus, enfermidade. Sai para fora. Em nome de Jesus, enfermidade. Seja no estômago, na garganta, onde estás alojada. Ai, caiás, turimi, terras, turimi, andereme, mecanai. Se Jesus está no meio, vai dando glória aí, igreja. Sai para fora. Ó, tem crente vomitando enfermidade aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, Jesus curando aqui, ó. Olha crente vomitando enfermidade aqui, ó. Jesus está no meio. Já tem crente vomitando enfermidade e sendo curado. Tem crente vomitando enfermidade e sendo curado. Jesus está no meio, está no meio, está no meio, está no meio. Jesus está aí, Jesus está aí, Jesus está aí. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha, já tem crente botando enfermidade para fora. Toca, Jesus, na coluna, toca. Olha, já tem crente aqui sendo curado. Vai recebendo a cura, vai recebendo. Sai para fora em nome de Jesus, enfermidade. Não resiste à autoridade que é no nome de Jesus. Sai para fora agora, vai. Ó, olha aí, tem crente
obrigado. Jesus está no meio. Em ocasião especial ele passa para operar milagre. Problema no estômago, em nome de Jesus, sai para fora. Problema nos rins, problema na coluna, problema nos joelhos, problema nas pernas. Ai, candará, será, uiantareba, surbi, quelerana. Ai, recebe poder e unção. Recebe poder e unção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus toca na coluna agora desse crente. Jesus toca no giro. Caroço no seio. Vai desaparecendo em nome de Jesus. Caroço no seio desaparece agora. Problema na garganta. Problemas renais. Problema, aleluia, de artrite, de artrose. Sai agora em nome de Jesus. Olha Jesus operando aí. Olha Jesus operando aí. Olha Jesus operando aí, pastor Paulo. Jesus está no meio, Jesus está no meio. Essa é uma ocasião especial. Ele está no meio, ele está no meio, ele está no meio. Lá no meio, vamos aí, pastor. Vou colocar na mão. Em nome de Jesus. Glória, em nome de Jesus. Aleluia, glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Vai, levantará as súbrias. Santo Espírito de Deus, o Deus que salva, o Deus que restaura, o Deus que faz milagres. Aleluia, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, glória seja dada o nome de Jesus, o médico por excelência, o Deus que sara, o Deus que cura. Glória ao nome de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque um dia eu estava no hospital, glória ao nome de Jesus Cristo, e o Senhor enviou o seu anjo lá onde eu estava, aleluia, para a glória de Deus, e hoje eu estou aqui curado, para a glória e honra do nome de Cristo Jesus. A igreja orando, a igreja glorificando, a igreja exaltando, aleluia, glórias a Deus, glória ao nome de Jesus. Jesus está no meio da igreja, Jesus está no meio dessa multidão, Jesus está no meio dos crentes, aleluia, glória ao nome de Jesus. Creia, vai recebendo em nome de Jesus. Receba, receba em nome de Jesus. 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 Ele está no meio do seu povo. Eu posso sentir a sua presença nessa noite. Recebe o teu milagre. Para a glória do nome de Jesus, recebe a tua bênção, a tua vitória. Glórias a ti, Senhor. Adorado e glorificado. Glória a Deus, glória a Jesus. Enquanto a Josiele louva ao Senhor, a igreja continua adorando a Jesus. Adore o Senhor nesta noite, Ele está presente. Aleluia. Nosso Deus. Amém? Manilson. Amém. Graças a Deus que nós chegamos ao final deste culto e queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade, a cada um dos irmãos. Convidamos a todos que puderem estar amanhã novamente conosco para o nosso culto de encerramento e também ser abençoado com a palavra do Senhor, tá? Obrigada a todos os pastores, a todos os irmãos de outras igrejas que vieram, aos nossos irmãos, ao grupo de jovens e ao grupo do círculo de oração, que Deus abençoe. Amanhã tem mais, esperamos por você. Vamos louvar com o último hino com os jovens e os adolescentes, enquanto as lembranças são entregues, Marisa. Nós vamos cantar então para encerrar e logo em seguida nosso pastor nos despede com a bênção apostólica. Vamos lá, gente.